Fala pessoal, Carol por aqui, sou Head de Produto e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de 5 maneiras para aumentar a agilidade na sua equipe de produto, tá? Seja você PM, PO, Scrum Master, agilista ou seja você uma pessoa de projetos que está começando agora querendo trazer agilidade, presta atenção nesse vídeo, eu vou trazer 5 maneiras para você trazer agilidade para o teu time. Depois da vinheta. Então, pessoal, vamos falar aqui da primeira maneira, né? Vamos ser rápidos e diretos ao ponto. Primeira maneira que eu trago aqui para vocês implementarem agilidade é focar na entrega de valor ao cliente. Mas vamos lá, por que é tão importante a gente focar na nossa entrega de valor ao cliente, tá? Cada etapa de desenvolvimento do nosso produto, lá no modelo anterior, no modelo antigo, cascata, waterfall, etc., a gente olhava o projeto de uma forma fechadinha. Então, eu tenho aqui o início do projeto, o meio, o final, e o usuário final, ele ia ver valor na entrega final, né? Então, o usuário ele só vê valor na entrega final que eu teria do produto. E aí, os ciclos de entrega, eles acabam sendo mais longos. E conforme eu aumento o tempo, a distância, não tenho essa participação e trazer o usuário para o centro, eu aumento a chance de, o que eu estou entregando, quando for entregue, não ter mais valor que o usuário precisava, o que eu entregar para o usuário não ser necessariamente o que ele queria, e a gente ter algum bug, algum problema no meio desse processo que eu vou comprometer a entrega, eu vou comprometer a entrega de valor para aquele usuário. Então, por que é tão importante a gente gerar valor nas entregas, em todas as etapas do desenvolvimento do meu produto para o usuário? A gente tem que pensar com a cabeça ali de entregas incrementais. Isso muito baseado ali no que veio da agilidade, o Scrum pensa nisso também, a gente traz muito de qualquer coisa que eu vá entregar para o meu usuário final, para o meu cliente, eu tenho que ter minimamente uma ativação de valor para ele. Porque se eu estou entregando algo para o cliente que não ative valor naquele momento, por que eu desenvolvi? Tá? Então, a ativação de valor, eu entregar valor a cada entrega, a cada delivery, a cada processo que eu acabei isso aqui, toma, testa, cliente. Trazer isso é a primeira coisa que você pode pensar em colocar agilidade dentro do seu time. É você colocar o usuário no centro. Desculpa, entender a necessidade do seu usuário. Pensar que tudo que você vai desenvolver a partir de agora, seja um produto físico, um produto digital, um serviço, tudo você tem que pensar, isso que eu estou fazendo vai entregar valor ao meu cliente? Sim ou não? Fluxograma. Se entrega, continua. Não entrega? Por que eu estou fazendo isso então? Tá? Então, dicas práticas para você manter o foco, né, em entregar valor para o cliente traz o seu cliente para o centro. Ouve o cliente, entenda, identifique personas, faça mapa de empatia, faça pesquisas com o seu cliente, pode ser pesquisas qualitativas, quantitativas. Coloque o seu cliente para fazer uma usabilidade no seu produto atual, para você pegar insights. Traga ele para dentro, se coloque no lugar dele, de preferência falando mesmo, e pegue insights. Então, dicas prioritárias ali. Entenda o cliente, entenda a persona, entenda também a visão do seu produto, para ver se a visão do seu produto ela está correlacionada com a visão do seu cliente, do que vai entregar. Tá bom? E sempre faça a pergunta, isso que está indo para a produção. E aí, muito no momento onde, se a gente adota aqui uma linha de agilidade, Scrum, etc. Estou indo agora para a produção. Desculpa, estou indo agora para começar uma planning, né? Esse item que está aqui no meu backlog, ele é importante para o usuário? O que ele vai agregar valor para o usuário? Qual é a meta desse item aqui na minha entrega? O que eu vou entregar de valor? Essas perguntas são super importantes para você ter a primeira maneira ali de trazer a agilidade para a tua equipe de produto de forma muito mais eficaz. Vamos agora, então, para a segunda maneira, que se eu entendi aqui o que o cliente precisa, agora eu tenho que priorizar o backlog. Backlog, como a gente já falou aqui outras vezes, é o conjunto de itens que a gente tem para ser feito dentro daquela esteira de produção de produto. Tá? Então, o conjunto de necessidades que eu tenho, necessidades essas que são motivadas pelos stakeholders, pelo próprio usuário, em geral tem que ser coisas para o usuário. Tudo que eu acho que o meu produto precisa ter isso. Eu vou colocando dentro do meu backlog. E aí a pessoa responsável por fazer essa priorização, ela vai olhar o que está ali, vai ter em mente a visão clara do produto, entender a importância eu estou entregando valor para o meu cliente com isso, pego aqueles itens do backlog e a gente vai priorizar. Vai ver quais itens daquela lista toda, quais itens, se eu puxar agora, eu vou entregar mais valor para o cliente. E aí a gente vai fazer a ponderação, tá? Então, a importância de eu ter um backlog de produto bem priorizado é você dar clareza,
transparência e permitir inspeção e adaptabilidade. Então, viu aqui que eu falei os 3 princípios do Scrum, né? Transparência, inspeção e adaptabilidade. Quando você tem o backlog organizado ou o seu quartinho da bagunça organizado, você consegue entrar ali e saber e ver se tem a transparência do que tem. Você consegue fazer a inspeção de esse item eu posso priorizar porque vai entregar valor agora. Esse item que estava aqui mudou a prioridade do meu usuário. Meu usuário não quer mais isso. Eu troco de lugar. Então, a gente consegue fazer essa priorização de forma efetiva. Dicas práticas para você ter um backlog bem estruturado e atualizado? Primeiro, reveja ele com frequência. Reuniões de backlog servem para isso. Você vai olhar o que está no backlog e você vai planejar 1, 2 sprints ali na frente, o que prioritariamente deveria entrar. Se passou mais tempo aquilo ali está rolando, então não é tão prioritário assim. Um item do backlog ele está para ser priorizado. Pergunta que você deve fazer primeiro é: esse item vai entregar valor para o meu usuário? Se sim, ele tem que estar na top prioridade. Para eu saber se algo é prioritário ou não, vou fazer uma matriz de valor e esforço. Vou olhar aquilo ali. Está entregando valor para o usuário? Sim. É alto valor para o usuário? É. Tem baixo esforço, médio esforço, alto esforço. Então, isso aqui vai te ajudar muito numa visão de priorização, tá? E também saber que dados eu vou entregar com aquilo, tá bom? Terceira maneira da gente trazer aí mais agilidade na parte de produto, tá? Melhorar a comunicação entre equipe. Parece óbvio, parece meio trivial, mas... Só um minutinho. A comunicação entre equipe é super importante. Quando a gente fala de um time ágil, quando a gente fala de um time de produto, a gente está falando de um time que, se eu for olhar pelo princípios lá do Scrum, né, pelo Scrum Guide, eu tenho que esse time ele tem que ser autogerenciável. Não vai ter ninguém ali falando, faça isso, faça aquilo outro. Então, eu tenho que ter uma comunicação. Eu tenho times de múltiplas áreas. Eu tenho time de dados, time de design, eu tenho time de desenvolvimento, eu tenho pessoas que vão assessorar ali pessoas de negócio. Então, eu preciso minimamente que esse time tenha uma comunicação eficiente. Para quê? Para aqueles 3 pilares do Scrum. Transparência, inspeção e adaptabilidade. Então, a importância de eu ter uma comunicação clara é para que eu tenha transparência, todas as áreas entendam o porquê eu estou priorizando aquela demanda, para que não seja um top-down ou uma padaria. Joga esse aqui para mim, por favor. Por que não? Não, só joga e faz. Recebi top-down lá de cima de Deus. Então, a transparência, a comunicação vai permitir uma transparência, vai permitir que a gente inspecione o que está dando certo, o que precisa melhorar, e vai permitir que a gente se adapte às mudanças. A partir de agora mudou essa prioridade. A gente consegue fazer isso de uma forma muito mais suave e menos dolorida, tá? E aí eu entro na minha 4ª maneira. Adotar práticas ágeis de gestão de projeto, tá? E aí o que quer dizer isso? Que práticas ágeis podem ser essa, né? A gente precisa ter prática ágil. Prática ágil é, bom, eu vou usar o Scrum, vou usar o Kanban, vou usar o Scrumban, vou usar Sprint, vou usar Smart, vou usar Safe, vou usar Fit for Purpose. Qualquer um dos frameworks, como eu já falei num vídeo aí atrás, independente do framework que você vai utilizar, você como pessoa de produto, você tem que entender que, dependendo da maturidade do teu time, dependendo do que você vai entregar, você pode fazer uma composição de ferramentas. Cada framework desse é uma ferramenta. Você tem que escolher uma que melhor se adapte para a tua realidade, para a realidade do produto, para a realidade do teu time, tá? Escolhendo a ferramenta ou a composição de ferramentas, você vai agora treinar. O time precisa saber utilizar essas ferramentas. E, principalmente, com base nas ferramentas, você vai extrair informações. Como eu falei em outros vídeos, você vai extrair métricas de produtividade, você vai extrair métricas de bugs, a quantidade de itens que estão precisando fazer code review e assim por diante. Então, trazer práticas ágeis, e aí seja você implementar um Azure DevOps como uma ferramenta, ou um Jira como uma ferramenta, ou até o bom e velho Trello, ou o bom e velho gestão à vista ali, né? Você trazendo essas práticas de trazer ritos de reunião, facilitar as reuniões, práticas na hora de você padronizar a criação das histórias para serem puxadas no board. Então, essas práticas de gestão, comunicação assertiva, entregas, mapeamento de dados, dashes, etc., tudo isso é para auxiliar você e o seu time multidisciplinar a ter entregas e ter constância no trabalho. Tá? Então, assim, a prática ágil, a gente precisa sempre estar revendo e sempre estar todo mundo entendendo qual é o grande objetivo ali. O grande objetivo é entregar incrementos de valor para o meu usuário. E eu tenho que fazer isso da forma mais eficiente possível, sem
esgotar todos os meus recursos sem esgotar a equipe e da forma que o meu usuário ele veja valor, tá bom? E aí, finalmente, a nossa quinta maneira é um ambiente de trabalho colaborativo. O ambiente de trabalho colaborativo, ele é resultado de todas essas, tá? Então, quando eu tenho um ambiente de trabalho colaborativo, ainda mais quando eu tenho um time que ele é autogerenciável, um time onde eu tenho multicaracterísticas, como é um time dentro de uma squad, eu tenho perfis diferentes, a colaboração dentro desse ambiente é crucial. Imagina se eu tenho dentro de um fluxo lá que você trouxe uma prática de gestão ágil de projeto, que é montou o teu Azure DevOps com uma etapa de backlog, priorizado, fluxo de UX, fluxo de refinamento funcional, refinamento técnico, puxou para dev, homologado done, homologado validação e produção. Você tem esse fluxo aqui. Se você não tiver um ambiente colaborativo, a primeira vez que você arrasta, você já não vai conseguir ter uma comunicação eficiente, você não vai ter a colaboração, porque cada um precisa. Lembra que a gente fala dos princípios do Scrum? Transparência, inspeção e adaptabilidade? Quando eu tenho esse ambiente misto, esse ambiente variado, a inspeção fica ali. Então, você acabou de puxar um item para fazer a validação de UX, para fazer a parte de UX. Alguém vai inspecionar aquilo ali quando você for entregar, porque alguém vai pegar aquilo para continuar. Lembrando que o objetivo final é sempre entregar valor para o teu cliente final, a inspeção está em todos os processos. Se você não tem um ambiente colaborativo, você não confia e não pode contar que a próxima pessoa que vai puxar o teu trabalho, se identificar alguma coisa, ela vai apontar para você corrigir. Se você não confiar nisso, ou se você ficar chateado porque isso acontece, desculpa, tem algo muito errado. Tá bom? Bom, então resumindo, essas daqui foram as 5 maneiras que eu, na minha visão, na minha concepção, no meu planejamento, na forma como eu lido com as squads, eu sempre trago aqui de aumentar a agilidade na sua equipe de produtos. A primeira, como eu falei, focar na entrega de valor ao cliente. Segunda, priorizar o backlog de forma efetiva. Terceira, a parte de melhorar a comunicação. Quarta, adoção de práticas ágeis. Quinta, ambiente de trabalho colaborativo, né? E aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentem implementar alguma delas dentro da sua squad, dentro da sua forma de gerir seu trabalho. Se você está começando agora, essas dicas são para você, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curta, não esqueça de deixar seu comentário, falar, dar seu feedback em relação a esse conteúdo. Compartilhe para mais pessoas e vamos descomplicar a agilidade. É isso, pessoal. Obrigada!